O segredo enterrado de Vila das Pedras. Ela aceitou morar na casa que todos evitavam e descobriu algo que transformaria seu destino para sempre. Você consegue imaginar o desespero de uma pessoa ao ponto de aceitar viver em um lugar que todos acreditam estar amaldiçoado? Parece coisa de ficção, mas esta história aconteceu de verdade no interior esquecido de Minas Gerais em 1958. Antes de continuar, gostaria que você pensasse na decisão mais difícil que já precisou tomar pela sua família. Deixe aqui nos comentários, eu vou ler cada um deles e adoraria conhecer essas histórias de coragem que vocês carregam. E se estas narrativas tocam seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, porque o final desta jornada vai te surpreender de uma forma que você jamais imaginou. O que esta mulher encontrou naquela casa abandonada mudou não apenas o rumo de sua vida, mas o destino de toda uma comunidade. O sol de março caía implacável naquela tarde sobre Vila das Pedras, um pequeno povoado encravado entre morros pedregosos e cafezais ressecados pela seca. A poeira vermelha subia a cada rajada de vento quente, cobrindo as modestas casas de pau a pique e os rostos envelhecidos de seus moradores. Aparecida Silva caminhava devagar pela estrada de terra batida, carregando nos braços sua filha caçula, Laura, de apenas 2 anos e meio. Agarrado à sua saia surrada, vinha seu outro filho, Pedro, um menino de 8 anos, com olhos grandes demais para o rosto magro e uma expressão que já conhecia tristeza, além de sua pouca idade. Aparecida tinha 27 anos, mas a vida havia deixado marcas profundas em seu rosto que a faziam parecer bem mais velha. Sua pele morena, antes luminosa e cheia de vitalidade, agora estava marcada por um cansaço que parecia não ter fim e por uma dor que a acompanhava em cada movimento. O cabelo crespo preso num coque desmanchado escapava em mechas rebeldes por todos os lados. Seu vestido de chita, que um dia teve cores alegres, agora estava desbotado e remendado em diversos lugares, um testemunho silencioso de tempos melhores que pareciam pertencer a outra vida, quase como se fossem memórias de outra pessoa. Aparecida não usava sapatos. Seus pés descalços, rachados e cobertos pela terra vermelha característica da região, conheciam cada pedra pontiaguda e cada espinho do caminho que percorria diariamente. Fazia apenas 5 meses que seu marido José havia desaparecido sem deixar rastros. Não houve velório, não houve sepultamento, nenhuma cruz onde ela pudesse levar flores e conversar com ele nas tardes solitárias. José tinha partido para São Paulo, como tantos homens da região naquela época, levando consigo a promessa de retornar com dinheiro suficiente para construir uma casa de verdade e oferecer um futuro digno aos filhos. Durante os primeiros 2 meses, chegavam cartas irregulares com notícias esparsas e algum dinheiro que mal dava para comprar o feijão, o arroz e o fubá da semana. Mas numa manhã, as cartas simplesmente pararam de chegar, como se um feitiço tivesse sido lançado sobre elas. O silêncio que se instalou era pesado, sufocante e implacável. Passaram 6 semanas, transformando-se em meses intermináveis. Alguns diziam que ele havia sido preso pela polícia por não ter documentos. Outros cochichavam em sussurros sobre os perigos das grandes cidades, dos golpistas que enganavam trabalhadores honestos e os deixavam à própria sorte nas ruas sem saída da capital paulista. A verdade nunca chegou até Vila das Pedras, apenas um vazio que crescia a cada amanhecer no peito de Aparecida e nas perguntas silenciosas que seus filhos faziam com os olhos. A existência de uma mulher em Vila das Pedras dependia completamente de ter um homem ao seu lado. Sem José, Aparecida tinha se tornado invisível para a sociedade local. Ela não possuía terras registradas em seu nome, não tinha propriedades. O pouco dinheiro que havia guardado se esgotou rapidamente e sua família mal conseguia sustentar a si mesma, quanto mais ajudar uma viúva com 2 crianças pequenas. Seus pais haviam falecido anos atrás, vítimas de uma febre amarela que levou quase uma dezena de pessoas da vila em questão de semanas. José era filho único e sua mãe também já tinha partido deste mundo há muito tempo.
Aparecida estava completamente sozinha num mundo que não tinha a menor piedade das viúvas nem compaixão pelos órfãos de pai vivo. O coronel Sebastião Ferreira, um homem corpulento e de olhar severo que era proprietário da maioria das terras cultiváveis e do único armazém de secos e molhados da região, mandou chamá-la 2 semanas depois que o boato sobre o sumiço definitivo de José se espalhou como fogo em palha seca. A Aparecida entrou na casa grande, a única construção de alvenaria com 2 andares em toda a vila, com o coração apertado e seus 2 filhos agarrados às suas mãos trêmulas. Coronel Sebastião estava sentado numa poltrona de couro gasto, bebendo cachaça de alambique e nem sequer ergueu os olhos quando ela atravessou a porta rangente. Meu José foi embora procurando trabalho honesto para sustentar a gente, comprando mantimentos na sua venda, disse Aparecida. Sua voz era um fio frágil, mas determinado. Ele era um homem trabalhador e direito. Só peço que o senhor me deixe continuar na casinha onde a gente morava. Posso fazer qualquer serviço, lavar roupa, passar, cozinhar, cuidar de horta, o que for preciso. Só preciso de um teto para abrigar meus filhos pequenos. Coronel Sebastião finalmente levantou a cabeça pesada. Seus olhos pequenos e gélidos a percorreram da cabeça aos pés com puro desprezo. Aparecida, o José me devia uma boa quantia na caderneta. A casa onde vocês moravam é de minha propriedade. Já tenho outra família precisando dela, uma família com um homem que pode trabalhar nas minhas terras e me pagar o que é devido. Aparecida sentiu como se o chão tivesse se aberto sob seus pés descalços, pronta para engoli-la inteira. Mas, Coronel Sebastião, a gente não tem para onde ir. Minhas crianças são pequenas, ainda precisam de cuidado. Me dê só um tempinho, até eu conseguir me arranjar de algum jeito. O coronel soltou uma gargalhada seca e cruel que ecoou pelas paredes da sala. Tempo custa dinheiro, mulher, e você não tem nenhum nem outro. Você tem até domingo para tirar suas tralhas de lá e pode agradecer que estão sendo caridoso. Podia ter botado vocês na rua no mesmo dia que você parou de pagar o que deve. A Aparecida tentou suplicar mais uma vez, mas o coronel Sebastião já havia voltado sua atenção para o copo de cachaça, dando a conversa por encerrada de forma definitiva. Ela saiu daquela casa grande com seus filhos, sentindo um frio na alma que o sol escaldante de Minas Gerais não conseguia aquecer de jeito nenhum. O mundo inteiro havia se transformado num beco sem saída, numa armadilha da qual não havia escapatória. Nos dias que se seguiram, Aparecida peregrinou de porta em porta pela vila, oferecendo seus serviços em troca de um cantinho onde pudesse estender as esteiras para seus filhos dormirem, mas as respostas eram sempre as mesmas, ditas com constrangimento, mas com firmeza. As famílias já eram numerosas demais, a colheita de café tinha sido péssima naquele ano e o dinheiro era mais escasso que chuva em agosto. Uma viúva com 2 bocas famintas para alimentar representava um fardo que ninguém estava disposto ou em condições de assumir. Algumas mulheres de bom coração lhe ofereciam um prato de comida ou um copo de café com rapadura, olhando para ela com uma pena que doía mais do que a rejeição direta, mas ninguém abriu as portas de sua casa para recebê-la. Ela sentiu o peso dos olhares cravados em suas costas enquanto caminhava pela rua principal da vila. Ouvia claramente os cochichos que cessavam abruptamente quando ela se aproximava. A decisão do coronel Sebastião era lei absoluta naquele lugar, e ajudar a Aparecida significava desafiar o homem que controlava suas vidas, suas dívidas e seu ganha-pão. A solidão se transformou num muro invisível mais sólido que a separava de todos aqueles que um dia ela havia chamado de vizinhos e conhecidos. O domingo chegou como uma sentença de morte e a Aparecida precisou recolher seus poucos pertences que cabiam num saco de estopa. 2 esteiras velhas para dormir, 3 cobertores remendados, uma panela de ferro, outra de barro e as roupas surradas de seus filhos. Sentou-se debaixo da sombra rala de uma aroeira na beira da estrada, com Laura dormindo em seu colo suado e Pedro olhando fixamente para o horizonte com uma seriedade que uma criança jamais deveria ter, e se perguntou se morrer de fome na beira da estrada seria seu destino final.
Foi exatamente nesse momento de desespero absoluto que ela ouviu falar da casa. Dona Benedita, uma benzedeira anciã que vivia nos arredores da vila e que todos respeitavam, mas também temiam em medidas iguais, foi quem mencionou o lugar pela primeira vez. A velha se aproximou dela com passos lentos e cuidadosos, apoiada num cajado de madeira nodosa. Seus olhos escuros e profundamente enrugados pareciam guardar a sabedoria acumulada de gerações inteiras. Ofereceu à Aparecida um pedaço de rapadura e uma cuia com água fresca tirada do pote de barro. "Quando o destino encurrala a ovelha, minha filha", disse Dona Benedita com uma voz rouca como folha seca, "até a ovelha mais mansa descobre que tem força para escalar a montanha mais íngreme." Aparecida ergueu o rosto, seus olhos cheios de um desespero mudo que não precisava de palavras. "Que montanha me resta escalar, Mãe Benedita? Ninguém nesta vila quer saber de mim e dos meus filhos." A anciã apontou com seu queixo ossudo na direção de um morro distante, onde as ruínas de uma construção antiga se desenhavam contra o céu alaranjado do entardecer. "Ali em cima, a casa dos Tavares está largada desde os tempos da Revolução Constitucionalista." Um lampejo frágil de esperança, como uma brasinha resistindo ao vento, acendeu-se no peito apertado de Aparecida. "Por que está abandonada há tanto tempo? Não tem dono ninguém?" Dona Benedita fez o sinal da cruz rapidamente, quase por reflexo. "Não tem dono neste mundo dos vivos. Dizem que pertence a ela, a mulher que chora no poço." A benzedeira contou então a história que todas as mães da região usavam para colocar medo em crianças desobedientes. A casa tinha pertencido a Dona Helena Tavares, uma mulher de posses e de orgulho ferido durante a época conturbada da política. Quando os conflitos chegaram à vila, seu marido foi morto a tiros numa emboscada e, no meio de todo aquele caos sangríaco, sua única filha pequena desapareceu sem deixar vestígios. Alguns diziam que a menina tinha caído no poço e se afogado, outros juravam que tinha sido levada por desconhecidos. Dona Helena enlouqueceu de tanto sofrimento. Contavam que ela vagava pelos campos de café durante dias e noites seguidas, chorando e chamando pelo nome da filha, até que numa manhã a encontraram morta ao lado do poço seco, com uma expressão de dor congelada no rosto. Desde aquele dia fatídico, o povo da vila jurava que seu espírito continuava ali, preso àquele lugar. Um choro gelado que se ouvia nas noites de ventania, um presságio de má sorte para qualquer um que ousasse profanar sua dor e sua morada. "Ninguém vive lá há mais de 40 anos", concluiu a velha benzedeira com gravidade. "Falam que o lugar traz desgraça, que adoece as crianças e espanta a sorte de quem se atreve a morar ali." Aparecida engoliu em seco, sentindo um arrepio percorrer sua espinha apesar do calor sufocante. Mas então olhou para seus filhos, para Pedro que tremia ao seu lado e para Laura que dormia alheia a tudo, tão pequena e indefesa. O que era o fantasma de uma mãe desesperada comparado ao fantasma bem real da fome, do frio e do abandono? Um teto era um teto, mesmo que estivesse habitado pela tristeza profunda de uma alma penada. Não precisava ouvir mais nada para tomar sua decisão. Naquela mesma tarde, carregando seus parcos pertences nas costas e com seus 2 filhos como única companhia, Aparecida iniciou a caminhada íngreme até o Morro dos Tavares. A trilha estava quase invisível, um rastro engolido pelo mato alto e pelos espinhos que se estendiam como garras afiadas em ambos os lados do caminho estreito. O sol começava sua descida, tingindo o céu de cores violentas que pareciam sangue derramado, projetando sombras compridas e sinistras que pareciam ter vida própria. Pedro apertou com mais força a mão calejada de sua mãe. "Mãe, estou com medo desse lugar", sussurrou o menino, seus olhos fixos na silhueta fantasmagórica da casa que crescia diante deles a cada passo. Aparecida se agachou na altura dele e olhou fundo em seus olhos assustados, forçando um sorriso que seu coração não sentia.
Não precisa ter medo, meu filho. É só uma casa velha que está pedindo carinho. A gente vai limpar ela direitinho, tirar a tristeza que está grudada nas paredes e ela vai virar nosso lar. Você é o homem da casa agora, e todo homem precisa de um castelo para proteger, não é verdade? Ela mesma mal acreditava nas próprias palavras, mas a coragem, às vezes, é apenas uma máscara que uma mãe veste para proteger seus filhotes do mundo cruel lá fora. A casa era muito maior e mais arruinada do que parecia vista de longe. As paredes de taipa estavam rachadas e desmoronando em vários pontos, e o telhado da construção principal havia praticamente desabado, deixando as ripas de madeira podre expostas ao céu como as costelas abertas de um animal morto há muito tempo. Um portão de madeira carcomida, que um dia deve ter sido imponente e bem feito, agora servia apenas de moldura para um terreiro invadido por capim alto e pés de mamona que cresciam sem controle algum, seus galhos secos apontando em todas as direções como lanças ameaçadoras. Aparecida parou diante da construção em ruínas e sentiu um calafrio percorrer todo o seu corpo, uma sensação profunda de melancolia que parecia emanar das próprias paredes rachadas. O ar ali em cima era pesado e úmido, carregado com o cheiro forte de mofo e de flores murchas. Era como se a dor angustiante de Dona Helena tivesse ficado impregnada em cada pedaço de taipa, em cada telha quebrada espalhada pelo chão. Com o ombro, empurrou uma porta pesada de madeira que pendia de uma única dobradiça enferrujada. O rangido que a porta produziu foi um gemido longo e agudo que ecoou no silêncio opressivo do entardecer. O interior estava mergulhado em sombras profundas. O cheiro de mofo e de fezes de morcego era quase insuportável, fazendo seus olhos arderem. O chão era de tijolos quebrados e soltos, cobertos por uma camada espessa de poeira vermelha, folhas secas e pedaços de madeira caídos do teto. Teias de aranha grossas como rendas cobriam todos os cantos e pendiam do teto como véus fantasmagóricos. Não havia móveis aproveitáveis, apenas restos de madeira apodrecida e cacos de louça antiga espalhados pelo ambiente. Ela explorou os cômodos com extrema cautela, procurando desesperadamente um espaço que pudesse oferecer alguma proteção mínima para sua família. A maioria dos quartos estava completamente exposta às intempéries, mas num anexo lateral, o que antigamente deviam ter sido a cozinha e os quartos dos empregados, encontrou um cômodo cujo teto, apesar de ter algumas goteiras visíveis, parecia ainda resistir ao peso do tempo. O piso era de chão batido e numa das quinas havia uma lareira de pedras enegrecidas pela fuligem de fogueiras acesas há décadas. Era muito pouco, mas era um teto sobre suas cabeças. Era um abrigo contra as noites frias que viriam. Aparecida deixou Laura sobre um dos cobertores estendidos no chão duro e começou imediatamente a tarefa hercúlea de limpar o ambiente. Trabalhou sem parar até que a escuridão fosse completa e absoluta, varrendo com um galho de vassoura improvisado, arrancando as teias grudentas com as próprias mãos, removendo os entulhos e os destroços com força que nem sabia que ainda possuía. Pedro ajudava dentro de suas possibilidades limitadas, carregando folhas secas para fora da casa, seu medo inicial sendo substituído pela necessidade urgente de ajudar sua mãe naquela empreitada impossível. Quando finalmente conseguiram acender uma pequena fogueira na lareira antiga, as chamas dançantes lançaram uma luz dourada e reconfortante sobre as paredes descascadas, afastando por alguns momentos a opressiva escuridão que as cercava. Naquela primeira noite interminável, Aparecida não conseguiu pregar os olhos nem por um instante. Deitada no chão áspero e gelado, com seus filhos encolhidos ao seu lado buscando calor, ela ouvia atentamente cada som do mato ao redor, o pio solitário de uma coruja, o rangido assustador das velhas madeiras do teto, o assobio do vento que entrava pelas frestas e buracos das paredes, e algo mais, um som distante e tênue que lhe congelou o sangue nas veias. Era apenas o vento noturno ou realmente o lamento angustiado de uma mãe procurando pela filha perdida? Fechou os olhos com toda a força que tinha e rezou em silêncio para Nossa Senhora Aparecida,
a padroeira em quem sempre confiara. Minha Mãe do céu, proteja meus filhos desta noite, nos dê forças para aguentar o que vier, nos guarde neste lugar esquecido por todos. Os primeiros dias naquela casa abandonada foram os mais árduos que Aparecida já havia enfrentado em toda sua vida sofrida. A sobrevivência se transformou numa guerra travada desde o raiar do dia até o cair da noite. Acordava antes mesmo do primeiro raio de sol tocar o topo das montanhas e descia o morro até a bica d'água, um trajeto de quase 3 quilômetros que percorria 2 vezes carregando 2 latas pesadas penduradas num pau sobre os ombros doloridos. Com aquela água preciosa, preparava um mingau ralo para seus filhos e depois caminhava até a vila em busca de qualquer trabalho que lhe rendesse alguns tostões. Lavava roupas alheias nas pedras lisas do córrego até que suas mãos rachassem e sangrassem, socava milho no pilão de outras famílias até que seus braços latejassem de dor ou se embrenhava no mato fechado para coletar lenha que depois vendia por uma miserinha. O dinheiro que ganhava mal dava para comprar um pouco de fubá, arroz e feijão no armazém do Coronel Sebastião, onde tinha que suportar o olhar de desprezo do homem que a havia jogado na rua. Às vezes, quando a sorte lhe sorria, alguma mulher de coração mole lhe dava as sobras da refeição do dia anterior, mas a maioria dos moradores da vila a evitava como se ela carregasse alguma doença contagiosa. Quando caminhava pelas ruas de terra batida da vila, as pessoas desviavam o olhar ou faziam o sinal da cruz discretamente. As crianças que antes brincavam com Pedro agora corriam para se esconder atrás das saias das mães quando o viam se aproximar. A casa dos Tavares era um estigma pesado e ela, ao fazer daquele lugar seu lar, havia se contaminado com sua suposta maldição aos olhos de todos. Dona Marta, a esposa autoritária do Coronel Sebastião, uma mulher de língua venenosa e coração pequeno como uma semente seca, chegou a dizer bem alto na praça da igreja para que todos pudessem ouvir claramente: essa mulher foi procurar a desgraça no covil da assombração. Vai trazer azar e peste para toda a vila. Podem anotar o que estou dizendo. Aparecida aprendeu rapidamente a construir uma armadura invisível ao redor de seu coração machucado. Fingia não escutar as palavras cruéis que eram como pedras atiradas contra seu peito. Enrijecia o rosto para não mostrar a dor profunda que o desprezo alheio lhe causava. Não tinha escolha alguma, era a casa abandonada ou a morte certa debaixo de alguma ponte. Uma tarde quente, depois de quase 1 mês inteiro vivendo naquelas ruínas esquecidas, enquanto tentava consertar uma parte do teto do seu quarto usando folhas de bananeira e barro vermelho, ouviu Pedro gritar alto lá do terreiro. Correu apavorada pensando imediatamente em cobra venenosa ou escorpião amarelo. Encontrou o menino perto dos antigos currais desativados, com os olhos arregalados de surpresa, apontando insistentemente para o chão de terra batida. Mãe, olha só, o chão aqui faz um barulho diferente, parece que é oco por baixo. Aparecida, mesmo exausta do dia de trabalho pesado, prestou atenção na observação do filho. Bateu com o pé descalço no lugar que Pedro indicava. De fato, o som era completamente diferente, um eco abafado, que não correspondia à terra compacta e dura do resto do terreiro. A curiosidade, uma emoção que pensava ter perdido para sempre, despertou dentro dela como uma chama pequena, mas insistente. Com a ajuda de um pedaço de madeira pontiaguda que encontrou entre os escombros, começou a cavar o chão com determinação. A terra estava solta e macia, como se tivesse sido remexida muitos anos atrás e nunca mais tivesse sido compactada adequadamente. Mal havia cavado uns 40 centímetros quando a madeira bateu em algo sólido que definitivamente não era pedra. O som foi inconfundível, madeira contra madeira. Seu coração começou a bater descompassado no peito. Ajoelhou-se no chão e com as mãos calejadas começou a remover a terra com frenesi crescente. O que descobriu foi um alçapão antigo de madeira quase completamente destruído pela umidade do solo, com uma argola de ferro corroído pelo tempo e pela ferrugem. Pedro a observava com admiração, seus olhos infantis brilhando de empolgação. — O que é isso, mãe? Será que é tesouro de bandido escondido?
Aparecida não respondeu de imediato. Um medo ancestral se misturou com uma expectativa estranha e poderosa. Com um esforço imenso, puxou a argola com toda a sua força. A madeira podre cedeu com um estalo seco e o alçapão se desmanchou em pedaços, revelando uma abertura escura como boca de lobo e uma escada de degraus de pedra que descia para as entranhas da terra. Um bafo gelado e úmido, com cheiro forte de terra antiga e de segredos enterrados, subiu daquele buraco negro, envolvendo-a completamente e fazendo-a tremer dos pés à cabeça. Não sabia exatamente o que havia ali embaixo naquela escuridão, mas alguma força inexplicável a impulsionava a descobrir o mistério. Era como se o próprio lugar, depois de colocá-la à prova durante aquelas semanas difíceis, finalmente tivesse decidido revelar seu segredo mais profundo e perigoso. Fica aqui com sua irmãzinha e não sai daqui de jeito nenhum, disse a Pedro, com uma seriedade que fez o menino compreender instantaneamente a gravidade do momento. O sol já estava quase se pondo completamente no horizonte e a escuridão dentro daquele buraco era total e impenetrável. Aparecida voltou correndo para seu quarto humilde, acendeu um lampião velho a querosene que havia conseguido num bazar de usados e, com o coração martelando forte contra as costelas, retornou ao alçapão aberto. A curiosidade era agora muito mais forte do que qualquer medo que pudesse sentir. Debruçou-se na beirada do buraco escuro. Os degraus de pedra eram íngremes e escorregadios pela umidade acumulada de décadas. Respirou fundo, enchendo os pulmões de coragem e começou a descer com extremo cuidado. A luz trêmula do lampião projetando sua sombra dançante e distorcida sobre as paredes de terra compactada. O ar ficava mais frio e denso a cada degrau que descia. Cheirava a confinamento absoluto, a pó de séculos acumulados. O porão não era muito grande, apenas um espaço de aproximadamente 4 metros quadrados com o teto abobadado e baixo. Estava evidente que tinha sido escavado de propósito, com planejamento, para servir como esconderijo secreto. No começo, a luz fraca revelou apenas mais teias de aranha e o chão de terra seca e rachada, mas ao mover o lampião na direção de um canto específico, um brilho opaco e metálico chamou sua atenção imediatamente. Ali estavam, cobertos por uma lona grossa, embolorada e rasgada, 3 baús grandes de madeira escura trabalhada, com fechos e dobradiças de ferro forjado à mão. Ao lado deles havia vários embrulhos envoltos em tecidos grosseiros que se desfaziam ao toque. Um arrepio intenso de antecipação percorreu todo o corpo de Aparecida. Seria isso que a lenda da casa tinha ocultado durante todo esse tempo? Com as mãos tremendo visivelmente, colocou o lampião no chão de terra e se aproximou dos baús misteriosos. Não tinham cadeado nem tranca alguma. Levantou a tampa pesada do primeiro com esforço. O interior a deixou completamente sem ar nos pulmões, mas não pelo brilho do ouro que talvez uma parte ingênua dela esperasse encontrar ali. O baú estava forrado com um veludo vermelho completamente desbotado e descolorido, e continha objetos de uma beleza estranha e perturbadora. Havia máscaras esculpidas em pedra verde, com expressões severas e intimidadoras, colares elaborados feitos de conchas do mar e pedras coloridas, vasilhas de cerâmica pintadas com desenhos intricados de animais místicos e deuses desconhecidos, e estranhas estatuetas de uma pedra negra e brilhante que refletiam a luz do lampião com um brilho quase sobrenatural. Era um tesouro, sem dúvida, mas não do tipo que ela havia imaginado em seus pensamentos mais secretos. Eram tesouros arrancados da própria terra, dos antepassados esquecidos, de um tempo muito anterior aos portugueses, às fazendas de café e aos lamentos de mulheres enlouquecidas pela dor. Sentia-se como se tivesse tropeçado no coração adormecido de todo um povo perdido no tempo. Abriu o segundo baú com as mãos ainda trêmulas e encontrou mais objetos preciosos. Pentes delicados esculpidos em osso, carimbos de argila com símbolos incompreensíveis e cuidadosamente dobrados vários manuscritos feitos de couro curtido e um papel grosso e amarelado
todos cobertos de desenhos elaborados e símbolos que ela não conseguia decifrar, mas que reconhecia como a escrita dos povos antigos. Eram documentos históricos raros, como os que o professor da escola itinerante havia mostrado num livro ilustrado anos atrás. Finalmente, no terceiro e último baú, em cima de mais peças de cerâmica cuidadosamente embrulhadas, encontrou um único objeto envolto num pano de linho fino, um caderno encadernado em couro legítimo, cujas páginas amareladas pelo tempo estavam cobertas por uma caligrafia elegante e apertada. Abriu-o com reverência e medo. A primeira página dizia com letras caprichadas: Diário pessoal de Dr. Augusto Tavares, estudioso e pecador aos olhos de Deus, ano de 1931. Era o marido de Dona Helena. Aparecida segurou com delicadeza uma pequena estatueta de barro que representava um guerreiro com um cocar elaborado de penas. Estava gelada ao toque, como se guardasse dentro de si todo o frio dos anos enterrada, e parecia vibrar imperceptivelmente com alguma energia contida e antida. Não fazia a menor ideia de quanto aquilo poderia valer em dinheiro real, mas naquele momento preciso, sentada na escuridão absoluta do porão secreto, cercada pelos vestígios silenciosos de um mundo completamente perdido no tempo, sentiu o peso esmagador da história em suas mãos calejadas. Não havia encontrado dinheiro roubado de algum revolucionário, nem o ouro escondido de um fazendeiro rico. Havia encontrado algo infinitamente mais profundo, mais importante e potencialmente mais perigoso do que qualquer fortuna em moedas. Havia encontrado a alma roubada de um povo inteiro, arrancada à força de seu lugar sagrado de descanso. Ficou ali imóvel por longos minutos, enquanto a chama do lampião tremulava e projetava sombras fantasmagóricas nas paredes úmidas, sem fazer a menor ideia de que aquele descobrimento, longe de representar sua salvação tão esperada, estava prestes a se transformar em sua provação mais terrível. Subiu lentamente do porão segurando o diário de couro nas mãos, sentindo seu peso como se fosse feito de chumbo puro. Acomodou seus filhos, que já haviam adormecido no chão duro ao lado da fogueira agonizante, cobriu-os com cuidado e sentou-se o mais próximo possível da luz fraca do lampião. Abriu o diário novamente e, com a ponta do dedo indicador, seguiu as linhas elegantes e apertadas de tinta já desbotada. A história que Dr. Augusto contava naquelas páginas amareladas aprendeu completamente e fez seu sangue gelar nas veias. Ele não era apenas um fazendeiro comum, era um homem completamente obcecado pela história antiga, um colecionador voraz de artefatos indígenas, como ele mesmo os denominava com orgulho nas páginas iniciais. O diário descrevia com uma precisão que beirava a frieza como ele havia passado anos inteiros estudando mapas coloniais antigos e subornando os anciãos das aldeias próximas para descobrir a localização exata de um sítio arqueológico que as lendas da região descreviam como território sagrado e absolutamente intocável. Finalmente conseguiu encontrá-lo, escondido numa gruta profunda no coração da serra, protegido pela vegetação cerrada. Com um grupo de homens contratados na capital e armados até os dentes, profanou o lugar sagrado sem qualquer cerimônia, levando consigo absolutamente tudo que encontraram de valor. Descrevia o ato não como um saque criminoso, mas como um resgate científico importante, salvando as peças preciosas da ignorância e da superstição primitiva dos índios, como escreveu literalmente. O orgulho e o desprezo escorriam de cada palavra cuidadosamente escolhida. Algumas páginas adiante, a narrativa começou a se tornar mais sombria e perturbadora. Dr. Augusto relatou com detalhes um confrontamento violento com o velho guardião do lugar sagrado, um pajé que, ao descobrir o sacrilégio cometido, plantou-se diante dele completamente desarmado, apenas com os olhos cheios de uma tristeza milenar e uma fúria contida que parecia queimar por dentro. A pedra e o barro que você rouba não guardam riqueza material, mas sim o espírito sagrado dos ancestrais. Você despertou a ganância, e essa será a cobra venenosa que morderá seus próprios descendentes.
A terra jamais esquece as ofensas. O sangue inocente que clama desde estas tumbas violadas encontrará eco nas paredes da sua própria casa até o fim dos tempos. Doutor Augusto havia descartado aquilo como o delírio incompreensível de um selvagem ignorante, mas as entradas seguintes do diário foram se tornando progressivamente mais inquietas, paranoicas e incoerentes. Escrevia longamente sobre disputas acaloradas com seus homens de confiança que queriam vender as peças valiosas para atravessadores que negociavam com colecionadores estrangeiros dispostos a pagar fortunas. Falava de sombras humanas que via se movendo nos limites da propriedade durante a madrugada, da sensação constante e opressiva de estar sendo vigiado por olhos invisíveis, da certeza absoluta de que seus antigos cúmplices conspiravam secretamente para roubar-lhe sua preciosa descoberta arqueológica. A alegria inicial da posse havia se transformado rapidamente no medo doentio da perda iminente. A última entrada estava datada de junho de 1932. A caligrafia, antes tão caprichada e controlada, era agora um rabisco quase ilegível, manchado em alguns trechos por gotas do que poderia ser vinho tinto ou talvez sangue ressecado. Os levantes armados estão cada vez mais próximos da vila. Dizem que as tropas federais avançam pelo interior todo. Mas meu verdadeiro inimigo não é a revolução política que assola o país. É o Rodrigues, meu antigo sócio. Tenho certeza absoluta de que ele virá aqui. Usará toda essa confusão generalizada como cortina de fumaça perfeita para tomar à força o que é legitimamente meu por direito de descobridor. Helena não consegue compreender a gravidade da situação. Pensa que são apenas objetos decorativos sem importância. Não entende que é a história viva de uma civilização inteira e ela me pertence por completo. Escondi absolutamente tudo no porão secreto que mandei construir. Jamais encontrarão nada, mesmo que revirem cada palmo desta propriedade. Que apodreça tudo antes que ele ponha suas mãos imundas no meu tesouro. A suposta maldição do velho pajé? Que bobagem primitiva e ridícula. A única maldição real é a cobiça insaciável dos homens sem escrúpulos. Aparecida fechou o diário com força, fazendo levantar uma pequena nuvem de poeira. Um calafrio profundo percorreu todo o seu corpo. A história da mulher que chorava no poço, a loucura progressiva de Dona Helena, o desaparecimento inexplicável da filha pequena do casal, tudo ganhava um sentido novo, terrível e perfeitamente lógico. Não era o fantasma vingativo de uma mulher morta que amaldiçoava este lugar esquecido. Era o eco amplificado da ganância destrutiva de um homem sem consciência. A tragédia familiar não havia nascido de um espírito sobrenatural, mas sim da profanação calculada e do roubo deliberado de algo sagrado. Olhou fixamente na direção do terreiro escuro lá fora, na direção do alçapão que levava ao porão secreto. Agora compreendia perfeitamente a situação em que se encontrava. Não havia encontrado nenhum tesouro salvador. Havia tropeçado na raiz envenenada de uma desgraça antiga, num segredo empapado de violência e sangue que havia permanecido adormecido e latente sob seus pés durante décadas, apenas esperando pacientemente. Aparecida empurrou os baús pesados de volta para seu canto no porão, cobriu cuidadosamente os embrulhos com a lona mofada e subiu a escada de pedra. Com terra vermelha e pedras pesadas, voltou a tapar completamente a entrada do alçapão, tentando desesperadamente apagar qualquer vestígio visível da abertura, como se ao escondê-la da vista pudesse também enterrar o conhecimento terrível e perigoso em sua própria mente. Não podia mexer naquilo de jeito nenhum. Era dinheiro amaldiçoado, perigoso, nascido de um sacrilégio imperdoável contra os mortos. Tentou desesperadamente seguir sua vida como se absolutamente nada tivesse acontecido. Levantava-se com a primeira luz do amanhecer, descia o morro em busca de água fresca, procurava trabalho pela vila, mas o conhecimento pesado do que jazia enterrado sob seus pés a atormentava constantemente.
Cada vez que acendia a fogueira para cozinhar, imaginava as máscaras de pedra verde olhando fixamente para ela desde a escuridão do porão. Cada vez que seus filhos inocentes brincavam no terreiro, sentia que estavam correndo e pulando sobre uma tumba profunda de segredos mortais e violência antiga. O diário de Dr. Augusto havia guardado no fundo de seu saco de estopa um lembrete constante e ameaçador do perigo mortal que tinha convidado involuntariamente para dentro de seu refúgio desesperado. A história da ganância desenfreada e da ruína completa se repetia incessantemente em sua cabeça como uma cantiga sombria, e a advertência terrível do velho pajé ecoava em seus ouvidos como um sino fúnebre. Durante os dias que se seguiram ao descobrimento, viveu com a alma permanentemente sobrefaltada, pulando de susto com cada ruído estranho, temendo que a sombra ameaçadora de algum descendente do tal Rodrigues ou dos antigos cúmplices de Dr. Augusto aparecesse batendo em sua porta frágil a qualquer momento. 10 dias depois de encontrar os artefatos malditos, a pequena Laura adoeceu gravemente. Começou com uma tosse seca e insistente que foi piorando progressivamente com o passar das horas. As noites ficaram mais frias e úmidas naquela casa arruinada e a umidade penetrante se infiltrava por todas as rachaduras e buracos das paredes de taipa. Logo, a tosse persistente se transformou numa febre altíssima que fazia a menina delirar e chamar por pessoas que não existiam. Seu corpinho miúdo ardia em brasa. Seus lábios ficaram ressecados e rachados, e sua respiração era um chiado áspero e doloroso de se ouvir. Aparecida fez absolutamente tudo o que sabia e que sua mãe lhe havia ensinado. Preparou chás medicinais de guaco e hortelã, aplicou compressas geladas de pano molhado em sua testa febril e rezou todas as orações e novenas que sua avó lhe havia ensinado na infância. Mas a febre teimosa não cedia nem um pouco. Laura parou completamente de comer qualquer coisa, recusava até mesmo alguns goles de água e passava os dias e as noites intermináveis num estado preocupante de letargia, interrompido apenas por ataques violentos de tosse que a deixavam roxa e sem ar, tremendo da cabeça aos pés. Pedro, apavorado com o estado da irmãzinha, não se afastava dela nem por um instante, observando-a com seus olhos grandes, transbordando de uma impotência devastadora que partia o coração já despedaçado de sua mãe em 1000 pedaços. Aparecida sabia muito bem que os remédios caseiros que conhecia não seriam suficientes desta vez. Laura precisava urgentemente de um médico de verdade, de remédios modernos que só se conseguiam comprar na farmácia da cidade grande a 2 dias inteiros de viagem. E isso custava muito dinheiro, mais dinheiro do que ela havia visto junto em toda a sua vida de privações. Na madrugada fria do 4º dia de doença, a menina teve uma convulsão aterrorizante. Aparecida entrou em pânico absoluto, segurou-a com força nos braços, sentindo seu corpinho frágil se sacudir violentamente sem controle, seus olhinhos virarem completamente para trás, mostrando apenas o branco, e um fio fino de espuma branca aparecer no canto de seus lábios roxeados. Minha filha vai morrer aqui nos meus braços, pensou com uma claridade aterradora e cristalina. Minha filha vai morrer de uma doença que tem cura e eu não posso fazer absolutamente nada porque sou pobre e abandonada. Foi exatamente nesse instante preciso de desespero total e absoluto, com o choro desesperado de Pedro ao fundo e o corpo pequeno de Laura convulsionando descontroladamente em seus braços trêmulos, que Aparecida tomou uma decisão que mudaria tudo. Em sua mente atormentada, viu nitidamente as figuras de pedra verde e as vasilhas de cerâmica antiga. Viu a advertência terrível do pajé gravada nas páginas do diário. A ganância será a serpente que morderá seus descendentes. Mas seria realmente ganância querer desesperadamente salvar a vida de sua filha? Ou a verdadeira maldição imperdoável era deixá-la morrer ali por puro medo de fantasmas e superstições? O dilema moral a despedaçou por dentro como uma faca afiada. Mas quando olhou fixamente para o rosto da sua filha, pálido como a morte e coberto de suor frio, a resposta veio instantânea e visceral como um soco no estômago.
Que se danem todas as maldições e todos os fantasmas de homens mortos há décadas. Não existia espírito, não existia lenda, não existia medo neste mundo maior do que o terror de uma mãe prestes a perder sua filha pequena. Com uma determinação feroz nascida do desespero absoluto, deitou Laura cuidadosamente no chão, pediu a Pedro com firmeza que vigiasse a irmã sem sair de perto dela e correu como uma louca até o terreiro, até o lugar exato onde a terra seca guardava seu segredo mortal e proibido. Com uma força que não sabia mais possuir, nascida do amor materno e do desespero puro, cavou na terra dura com as próprias mãos até que suas unhas quebrassem e começassem a sangrar. Descobriu a entrada do alçapão. Desceu correndo para o porão sem sequer se preocupar em acender o lampião para enxergar. E às cegas, na escuridão completa, procurou no primeiro baú. Seus dedos tocaram a frialdade da pedra verde e agarrou a primeira peça que encontrou pela frente. Um colar elaborado, feito de pedras verdes perfuradas e entrelaçadas com fios de ouro antigo, não maior que o comprimento de seu antebraço, mas surpreendentemente pesado. Não parou para examinar mais nada nem por um segundo. Subiu correndo a escada. Voltou a cobrir o buraco com terra e pedras rapidamente e embrulhou o colar valioso num pedaço de tecido velho, escondendo-no no fundo do seu saco de estopa. Correu desesperada, com Laura queimando de febre em seus braços, até a casa simples de Dona Benedita. A anciã a recebeu em completo silêncio, observando a febre altíssima nos olhos vidrados da criança e a determinação febril e quase insana nos olhos da mãe desesperada. Cuida dela para mim, Mãe Benedita, pelo amor de Deus e de todos os santos. Volto amanhã antes do anoitecer com o remédio que vai salvá-la. Juro pela memória sagrada da minha mãe que eu volto, implorou Aparecida com a voz completamente embargada. Dona Benedita assentiu gravemente, seus olhos profundos e escuros, cheios de uma sabedoria triste e antiga, e tomou a menina delicadamente em seus braços frágeis. Não fez nenhuma pergunta incômoda, mas Aparecida sentiu com absoluta certeza que a velha benzedeira sabia perfeitamente, ou pelo menos intuía com clareza, que ela estava prestes a cruzar uma fronteira perigosíssima, da qual talvez não houvesse retorno possível. Deixou Pedro aos cuidados da anciã, deu-lhe um beijo demorado na testa suada e, sem olhar uma única vez para trás, começou a caminhar com determinação pela estrada empoeirada que levava até a cidade grande, até Belo Horizonte. Caminhou durante horas e horas intermináveis sobre o sol implacável de março, e quando a noite finalmente caiu, trazendo o frio da serra, continuou caminhando sem parar sob a luz prateada e fantasmagórica da lua cheia. O medo e a adrenalina pura eram o único combustível que mantinha suas pernas bambas em movimento. Cada passo doloroso era uma oração sussurrada pela vida de sua filha. O colar de pedra verde no fundo de seu saco parecia pesar uma tonelada inteira, um segredo gelado e perigoso pressionado contra suas costas machucadas. Chegou aos arredores da capital mineira quando o sol nascente começava a pintar o céu de rosa e laranja, completamente exausta, coberta da cabeça aos pés de poeira vermelha e completamente desorientada pelo barulho ensurdecedor dos primeiros bondes elétricos e pelo movimento frenético das pessoas apressadas. Nunca em toda a sua vida havia estado num lugar tão imenso e assustador. Sentia-se minúscula e completamente invisível no meio de tanta gente. Durante horas intermináveis vagou pelas ruas largas do centro, sem coragem de entrar nas lojas elegantes e bem arrumadas que exibiam mercadorias caras nas vitrines reluzentes. Finalmente, numa ruazinha estreita e mal iluminada, afastada do movimento principal, avistou uma pequena loja com um letreiro desbotado que dizia: Antiguidades e raridades, compra e venda. O estabelecimento tinha um ar empoeirado e misterioso que lhe deu a coragem necessária para empurrar a porta de vidro. Um homem de meia-idade, magro como um galho seco, com óculos de armação dourada e olhos pequenos e astutos como os de um gavião caçador, a recebeu de trás de um balcão completamente abarrotado de objetos estranhos dos mais variados tipos. Aparecida,
com a voz trêmula de nervosismo e cansaço, desenrolou cuidadosamente o colar de pedras verdes e o colocou sobre o balcão arranhado com reverência. Os olhos do homem se arregalaram visivelmente por uma fração de segundo, um lampejo inconfundível de pura cobiça que ele controlou rapidamente, adotando em seguida uma expressão estudada de interesse apenas moderado. O negociante pegou a peça preciosa com dedos que tremiam levemente, examinou-a minuciosamente com uma lupa de joalheiro, sopesou-a repetidamente em sua mão ossuda. Seu coração batia descompassado no peito estreito. Sabia perfeitamente que tinha diante de si uma autêntica joia pré-colombiana, uma peça raríssima de museu que valia uma verdadeira fortuna no mercado clandestino internacional de antiguidades. "De onde você tirou isso, minha filha?" perguntou com uma voz artificialmente amável e paternal. "Era da minha bisavó que foi índia", mentiu Aparecida rapidamente, repetindo a única história que havia conseguido inventar durante a longa caminhada noturna. Ela guardava como relíquia de família há muitas gerações. O homem soltou uma risadinha curta e falsa. Bem, sua bisavó tinha gosto refinado, sem dúvida, mas isso aqui não é lá essas coisas todas, não. Deve ser uma imitação bem feita, talvez do século passado. Posso te dar 300 cruzeiros por ela e olhe lá, estou correndo um risco enorme. Aparecida não entendia absolutamente nada de valores de mercado nem de arte antiga. 300 cruzeiros lhe soavam como uma fortuna inalcançável, mais do que suficiente para pagar qualquer médico e comprar todos os remédios necessários para salvar sua filha. Acenou positivamente com a cabeça, ansiosa demais para terminar logo aquela transação e voltar correndo para casa. O homem lhe entregou um maço grosso de notas amassadas e guardou o colar valioso rapidamente numa gaveta trancada debaixo do balcão, como se temesse que ela mudasse de ideia. Enquanto Aparecida saía apressada da loja, apertando o dinheiro contra o peito como se fosse a própria vida da filha, sentiu intensamente o peso do olhar calculista do homem cravado em suas costas. Não era um olhar casual de despedida, era o olhar penetrante e perigoso de um caçador experiente que acabava de encontrar um rastro fresco e extremamente promissor de uma caça valiosa. Havia conseguido salvar sua filha, mas sentia no fundo mais profundo de sua alma que acabava de vender sua paz de espírito e sua segurança por um punhado de notas de papel. Com o dinheiro precioso guardado no fundo do saco, Aparecida não perdeu nenhum segundo sequer. Correu até o consultório do primeiro médico que conseguiu encontrar, um senhor sério de cabelos grisalhos que a atendeu com uma impaciência mal disfarçada, mas que ao menos a escutou. Comprou todas as ampolas de penicilina importada e os frascos grandes de xarope expectorante que ele receitou numa receita rabiscada, gastando quase todo o dinheiro que havia recebido. Sem descansar nem por um minuto, empreendeu imediatamente a jornada de volta, uma viagem impulsionada por uma mistura poderosa de esperança renovada e pânico constante. O sol nasceu e se pôs novamente enquanto ela seguia caminhando sem parar, seus pés cobertos de bolhas dolorosas protestando a cada passo torturante, sua mente completamente fixada na imagem da filha agonizante. Chegou à casa humilde de Dona Benedita na madrugada seguinte, cambaleando à beira do colapso físico total. A menina estava ainda mais pálida, sua respiração era tão fraca que mal se percebia o movimento do peitinho. Dona Benedita havia ficado acordada a noite inteira, fazendo compressas geladas e dando gotinhas de chamorno, mantendo a criança viva basicamente na força da vontade e da oração. Sem dizer uma única palavra, Aparecida preparou, tremendo, a primeira injeção de penicilina, suas mãos balançando tanto de exaustão e nervosismo que quase não conseguia segurar a seringa de vidro corretamente. Com a ajuda paciente da benzedeira, administrou o remédio salvador na criança adormecida e então começou a vigília mais longa de sua vida. Durante 3 dias e 3 noites intermináveis, não se afastou dela nem por um instante, administrando o tratamento completo com uma precisão quase religiosa, rezando ininterruptamente em silêncio, sem comer quase nada e dormindo apenas alguns minutos de cada vez.
Na manhã do quarto dia, o milagre finalmente aconteceu diante de seus olhos incrédulos. A febre terrível havia baixado completamente. A respiração de Laura não era mais aquele estertor assustador da morte iminente, mas sim um murmúrio tranquilo e regular de sono reparador. A menina abriu os olhinhos lentamente e, em lugar da expressão vidrada e distante da doença grave, Aparecida viu finalmente a centelha inconfundível da vida retornando. Fraca ainda, mas definitivamente presente e real. "Mamãe", sussurrou a criança com a voz rouca. Aparecida desabou sobre ela, não com o peso do corpo, mas com todo o peso esmagador de sua alma aliviada, e chorou copiosamente. Chorou com um alívio tão profundo e avassalador que era quase fisicamente doloroso. Sua aposta desesperada havia funcionado contra todas as probabilidades. Sua filha viveria. 2 semanas se passaram e Laura já estava correndo e brincando novamente pelo terreiro, ainda magra demais, mas cheia de energia renovada. Aparecida sentia uma gratidão imensa e impagável em relação a Dona Benedita e uma paz interior que não experimentava há muito tempo. A suposta maldição antiga parecia agora distante e abstrata, apenas uma história assustadora lida num livro empoeirado de um homem morto há décadas. Mas a notícia da recuperação aparentemente milagrosa da menina e principalmente do dinheiro misterioso que havia tornado aquilo possível se espalhou rapidamente pela pequena vila das Pedras como fogo em mato seco. Absolutamente ninguém acreditou na história mal contada da herança da bisavó índia. Os olhares de pena misturada com desprezo se transformaram rapidamente em olhares carregados de suspeita e inveja mal disfarçada. De onde exatamente havia saído tanto dinheiro assim para uma viúva miserável que morava sozinha na casa mal assombrada no alto do morro? Os rumores chegaram inevitavelmente aos ouvidos sempre atentos do coronel Sebastião, e seus olhos pequenos e avarentos brilharam com um interesse completamente renovado. Teria a mulher encontrado por acaso algum tesouro escondido dos tempos da Revolução, enterrado naquela propriedade abandonada? A ideia se instalou firmemente em sua mente gananciosa e não lhe deu mais sossego. A tranquilidade precária de Aparecida durou muito pouco tempo. Começou a sentir novamente os olhares pesados sobre si aonde quer que fosse, mas desta vez eram completamente diferentes, mais calculadores, infinitamente mais perigosos e ameaçadores. Sentia uma ameaça concreta pairando no ar quente. Uma tensão crescente que não conseguia identificar de onde vinha exatamente, mas que fazia todos os pelos de seu corpo se arrepiarem. 5 dias depois de voltar para casa no morro com seus filhos já completamente recuperados, enquanto juntava gravetos secos para a lenha perto das ruínas dos antigos estábulos, ouviu claramente o som inconfundível de cavalos se aproximando. Não era nada comum que alguém subisse até ali. Seu coração disparou descontroladamente. Espreitou com extremo cuidado por entre os arbustos espinhosos e viu 3 homens a cavalo parados bem em frente à entrada principal desmoronada da propriedade. Não eram da vila, isso era óbvio. Vestiam roupas de cidade, botas de couro engraxado e chapéus de aba larga que ensombravam seus rostos, tornando impossível ver suas feições com clareza. Um deles, um sujeito atarracado e musculoso com uma cicatriz feia atravessando o rosto do olho até o queixo, desmontou do cavalo com movimentos calculados. Os outros 2, um alto e magro como um poste e outro de porte médio mas ar ameaçador, permaneceram montados, observando as ruínas ao redor com olhares frios e predatórios de quem avalia uma presa encurralada. Aparecida ficou completamente paralisada onde estava. O terror absoluto a deixou sem ar nos pulmões. Sabia com uma certeza inabalável e aterrorizante exatamente por que aqueles homens estavam ali naquele momento. Eram a consequência direta e inevitável de sua viagem desesperada até a capital. A resposta concreta à pergunta gananciosa do antiquário de olhos de gavião. "Mulher!" gritou o da cicatriz horrível, sua voz grave ecoando no silêncio opressivo da tarde. "Sabemos muito bem que você está aí se escondendo. O patrão lá de Belo Horizonte nos contou que você tem mais peças bonitas guardadas para nos mostrar.
Saia daí e vamos conversar como pessoas civilizadas. Não vamos te fazer mal nenhum se você cooperar direitinho com a gente. A ameaça velada mais clara era tão evidente quanto o sol do meio-dia queimando suas cabeças. O breve período de paz e alívio havia terminado abruptamente. A verdadeira maldição não era fantasma nenhum de outro mundo, mas sim a ganância insaciável e a violência dos homens vivos, e ela acabava de bater com força em sua porta frágil. O coração de Aparecida martelava violentamente contra as costelas doloridas. Seus filhos estavam brincando inocentemente dentro do quarto precário, completamente alheios ao perigo mortal que se aproximava inexoravelmente. Seu instinto materno poderoso, infinitamente mais forte do que qualquer medo que pudesse sentir, assumiu o controle absoluto de suas ações. Saiu lentamente de entre os arbustos onde se escondia, erguendo as mãos devagar para mostrar claramente que estava completamente desarmada e inofensiva, tentando desesperadamente projetar uma calma e uma confiança que estava longe de sentir. "Não sei do que os senhores estão falando, não", disse com voz que, para sua surpresa, saiu firme e controlada. "Como podem ver com os próprios olhos, este lugar está caindo aos pedaços. Aqui só mora eu e meus 2 filhos pequenos. Somos gente pobre, não temos nada de valor algum para oferecer." O homem da cicatriz terrível, que claramente era o líder daquele grupo perigoso, soltou uma gargalhada áspera e completamente sem alegria. Aproximou-se dela com passos lentos e deliberadamente ameaçadores, como um jaguar cercando cuidadosamente sua presa antes do bote fatal. "Não tenta nos enganar não, mulher. O velho da loja nos descreveu direitinho a peça que você vendeu. Aquilo não é coisa que gente pobre guarda no fundo de um baú velho. Conhecemos muito bem a lenda desta casa amaldiçoada, o tesouro dos revolucionários, ou sei lá o que for que está enterrado aqui. Conta pra gente onde está escondido e vamos embora em paz deixando você e os meninos quietos. Se não quiser colaborar, eu e meus companheiros aqui vamos ter que revirar este lugar inteiro de cima a baixo. E somos muito minuciosos no nosso trabalho. Não gostaríamos nada de assustar as crianças inocentes no processo." Seus olhos frios se desviaram por um breve instante na direção da porta precária do quarto de Aparecida, e a ameaça implícita contra seus filhos lhe congelou o sangue nas veias como gelo. Aparecida sentiu um terror visceral e primitivo, mas a simples imagem mental de seus filhos em perigo lhe deu uma força completamente insuspeitada que nem sabia possuir. Manteve-se ereta e firme. "Juro pela alma do meu marido que sumiu que os senhores estão completamente enganados. Aquela peça que vendi foi a única e última coisa que me restou da minha família. Vendi ela só para conseguir comprar remédio e salvar minha filha, que estava morrendo de febre. Não tem mais nada aqui, podem acreditar em mim." O valentão sorriu com uma crueldade calculada, uma careta horrível que não chegou nem perto de seus olhos gelados e vazios. Uma história bem comovente mesmo, tenho que admitir. Pena que não acreditamos nem um pouquinho nela." Deu mais um passo ameaçador na direção dela, sua mão grande e calosa se estendendo para agarrá-la pelo braço com força, mas sua frase ficou suspensa no ar, cortada abruptamente por uma voz masculina completamente nova, tranquila, mas carregada de uma autoridade natural incontestável. "Interrompo alguma coisa importante aqui?" Todos se viraram instintivamente na direção da voz inesperada. Um homem estava parado exatamente no início da trilha estreita que subia até a propriedade abandonada. Não era da vila, isso ficou imediatamente claro. Aparentava ter por volta de 55 anos, com cabelos grisalhos bem cortados e uma expressão inteligente e atenta por trás de óculos de armação moderna. Vestia uma camisa social de linho bege e calças caque bem passadas. Roupas típicas de alguém da cidade grande, mas que estava claramente acostumado a trabalhar em campo. Ao seu lado estava um rapaz mais jovem, provavelmente na casa dos 25 anos, de aparência estudiosa e nervosa, que segurava uma prancheta com papéis e observava toda a cena com olhos arregalados de apreensão.
Mais abaixo na trilha, parcialmente escondido pelas árvores, era possível ver um jipe verde-oliva estacionado, velho mas extremamente bem conservado. Aparecida reconheceu o homem mais velho imediatamente com um sobressalto. Era o médico que havia atendido sua filha na capital, aquele que havia feito perguntas gentis mas insistentes sobre sua origem e sua história enquanto examinava Laura. Os 3 homens a cavalo se tensionaram visivelmente, avaliando com cuidado o recém-chegado inesperado. Não parecia representar uma ameaça física direta, mas sua presença súbita e inesperada era definitivamente uma complicação indesejada. Não se meta em assuntos que não lhe dizem respeito, senhor, rosnou o da cicatriz com voz ameaçadora. Estamos tendo aqui uma conversa particular com a dona da propriedade. O doutor ignorou completamente o valentão e fixou seu olhar diretamente em Aparecida. Viu claramente o pânico absoluto estampado em seus olhos e a forma instintiva como ela se posicionava protetoramente entre aqueles homens perigosos e a porta onde seus filhos estavam. Dona Aparecida, disse ele com voz firme e calma, vim aqui especificamente procurar pela senhora. Depois que atendi sua filha no meu consultório e ouvi sua história, fiquei extremamente intrigado. Sou o professor doutor Fernando Almeida, arqueólogo da Universidade Federal e diretor do Museu Histórico Estadual. Este aqui é meu assistente de pesquisa, Ricardo. O jovem acenou timidamente com a cabeça, suas mãos apertando nervosamente a prancheta contra o peito. Consegui rastrear a peça excepcional que a senhora vendeu naquela loja de antiguidades no centro, continuou o professor com seriedade. É uma peça autêntica e extremamente rara da cultura tupi-guarani, provavelmente do século XIV ou XV, de valor histórico e científico incalculável. Aquele comerciante desonesto lhe pagou uma fração ridícula do valor real e já estava tentando vendê-la ilegalmente para colecionadores estrangeiros, quando conseguimos intervir e apreender a peça com a ajuda da Polícia Federal. Ele está preso agora respondendo por tráfico de patrimônio histórico nacional. Aparecida arregalou os olhos, assimilando lentamente as palavras. Os 3 homens a cavalo trocaram olhares rápidos e carregados de significado entre si, claramente recalculando a situação completamente alterada. O professor continuou falando, agora dirigindo-se diretamente aos intrusos, com uma autoridade que fez até os valentões recuarem imperceptivamente. E imagino que os senhores estejam aqui pelo mesmo motivo torpe, não é verdade? Vieram intimidar e ameaçar uma mulher indefesa e seus filhos pequenos para roubar artefatos arqueológicos que pertencem legalmente ao patrimônio cultural brasileiro. Somos apenas cobradores de dívidas, doutor. Mentiu o homem da cicatriz com uma desenvoltura surpreendente. A falecida dona Helena Tavares, que era proprietária desta casa, devia dinheiro para nosso patrão. Viemos apenas cobrar o que é de direito. Que interessante! Respondeu o professor com um sorriso frio que não transmitia qualquer simpatia. Porque dona Helena Tavares faleceu há mais de 25 anos e todas as suas dívidas prescreveram há décadas. Além disso, esta propriedade foi formalmente abandonada e revertida ao município por falta de herdeiros legais há 15 anos. Qualquer reivindicação de dívida antiga é completamente nula perante a lei. Mas tudo bem, se os senhores quiserem discutir isso em detalhes, meu assistente aqui pode ligar agora mesmo para a delegacia estadual e vocês podem apresentar seus documentos formalmente. Ricardo pegou um radiotransmissor do bolso de sua camisa, deixando bem claro que a ameaça não era vazia. Os 3 homens se entreolharam novamente. A situação havia mudado completamente de figura. Já não era mais uma mulher sozinha e vulnerável, mas testemunhas da capital, autoridades universitárias e a possibilidade concreta de envolvimento policial. O líder cuspiu com raiva no chão empoeirado. Isto aqui não acaba assim, não, disse com voz baixa e ameaçadora, apontando um dedo grosso na direção de Aparecida. Vamos embora por agora, mas voltaremos para buscar o que é nosso por direito. Montou em seu cavalo com um movimento brusco e os 3 partiram descendo a trilha em disparada, levantando nuvens de poeira vermelha.
O professor esperou até que o som dos cascos se perdesse completamente na distância antes de se aproximar de Aparecida, que havia desabado de joelhos no chão, tremendo convulsivamente de alívio e choque atrasado. "Obrigada, doutor", conseguiu dizer com voz embargada. "O senhor nos salvou. Eles iam..." Sua voz falhou completamente. "Eu sei exatamente o que eles pretendiam fazer", disse o professor gentilmente, ajudando-a a se levantar com cuidado. "E sinceramente, eles vão voltar quando perceberem que já fomos embora. Homens assim não desistem facilmente quando há dinheiro envolvido. Mas podemos resolver isso de uma forma que proteja completamente a senhora e seus filhos." Aparecida o olhou com uma mistura de esperança desesperada e desconfiança aprendida. "Como assim, doutor?" O professor respirou fundo, organizando seus pensamentos. "Dona Aparecida, preciso ser completamente honesto com a senhora. Aquela peça que vendeu não surgiu do nada. Peças daquela qualidade e autenticidade fazem parte de conjuntos maiores, de sítios arqueológicos completos. Pesquisei intensamente a história desta propriedade nas últimas semanas. Sei sobre Dr. Augusto Tavares e suas expedições não autorizadas, sobre os rumores de uma coleção escondida. Se houver mais artefatos aqui, eles não pertencem a ninguém individualmente. Pertencem ao povo brasileiro, à nossa história coletiva. E mais importante ainda, enquanto estiverem escondidos aqui, a senhora e seus filhos estarão em perigo constante." Ele fez uma pausa, deixando as palavras penetrarem. "Mas, se a senhora colaborar voluntariamente com a universidade, entregando oficialmente quaisquer artefatos que existam aqui para estudo e preservação adequados, posso garantir várias coisas importantes. Primeiro, a senhora receberá uma compensação financeira justa, não uma fortuna, mas o suficiente para começar uma vida digna em outro lugar mais seguro. Segundo, seu nome será registrado oficialmente como descobridora e colaboradora, o que lhe dará proteção legal. Terceiro, e mais importante, a universidade tomará posse legal oficial desta propriedade para transformá-la em sítio arqueológico protegido, o que significa segurança permanente com guardas e cerca. Aqueles homens não poderão voltar aqui." Aparecida olhou para a porta onde seus filhos tinham finalmente aparecido, assustados pelos gritos. Olhou para a casa em ruínas que havia se tornado seu lar improvável. Olhou para o chão onde o segredo terrível estava enterrado. A decisão era óbvia, cristalina. Não havia escolha real. "Tem mais coisa sim, doutor", disse baixinho. "Muito mais. No porão secreto. Eu não queria mexer, juro que não queria. Mas minha filha estava morrendo e eu não tinha outro jeito. Li o diário do Dr. Augusto. Sei que ele roubou tudo de um lugar sagrado. Sei da maldição." Sua voz tremeu. "Só quero que meus filhos fiquem seguros e em paz. Podem levar tudo, não quero mais nada disso perto da gente." O professor colocou uma mão gentil em seu ombro. "A senhora fez o que qualquer mãe faria, e não há vergonha nenhuma nisso. Vamos resolver tudo da maneira correta agora. Ricardo, chame a equipe que está esperando na cidade. Precisamos de segurança e equipamento de documentação." Nas semanas que se seguiram, a antiga propriedade dos Tavares se transformou em um verdadeiro formigueiro de atividade controlada. Uma equipe completa de arqueólogos, estudantes universitários e técnicos especializados tomou conta do lugar. Instalaram tendas profissionais, equipamentos de iluminação e um perímetro de segurança com guardas contratados. Aparecida os guiou até o porão secreto e assistiu com uma mistura de alívio e melancolia enquanto cuidadosamente catalogavam e removiam cada peça, cada objeto, cada fragmento de cerâmica. Havia no total 147 peças individuais, além de 3 códices em pele de animal extremamente raros e bem preservados. O professor Fernando explicou com emoção contida na voz que era uma das descobertas arqueológicas mais significativas em décadas no estado. Uma coleção que reescreveria parte do que sabiam sobre as rotas comerciais e as práticas cerimoniais dos povos indígenas da região nos séculos anteriores à colonização.
Estas peças voltarão finalmente para onde pertencem, disse ele solenemente, enquanto supervisionava o empacotamento cuidadoso de uma máscara cerimonial particularmente bela. Em vitrines de museu, onde milhares de pessoas, especialmente crianças e estudantes, poderão aprender sobre seus ancestrais, onde deveriam estar há décadas. Durante todo o processo, Aparecida manteve seus filhos perto de si, observando, mas não participando. Uma parte dela ainda temia alguma retribuição espiritual, alguma vingança dos espíritos profanados. Mas à medida que os dias passavam e a casa ia sendo gradualmente esvaziada de seus segredos tóxicos, sentiu algo mudar sutilmente. O ar pesado e opressivo que sempre pairava sobre o lugar parecia se dissipar lentamente. As sombras nas paredes não pareciam mais tão ameaçadoras. Talvez fosse apenas sua imaginação, mas Aparecida jurava que até os pássaros haviam voltado a cantar nos arredores da propriedade, algo que não acontecia desde que havia chegado ali meses atrás. Na última noite antes da equipe partir definitivamente, o professor Fernando chamou Aparecida para uma conversa particular. Entregou-lhe um envelope grosso lacrado. Dentro está um cheque bancário oficial da universidade no valor acordado, suficiente para a senhora comprar uma casa modesta na cidade, manter seus filhos por pelo menos 2 anos e talvez começar um pequeno negócio, explicou. Também há documentos oficiais registrando sua colaboração voluntária, o que a protege legalmente de qualquer acusação de posse ilegal de artefatos. E por último, mas não menos importante, há aqui uma carta de recomendação minha para o programa de alfabetização de adultos da prefeitura. Uma mulher inteligente e corajosa como a senhora merece a chance de aprender a ler e escrever adequadamente. Aparecida segurou o envelope com as 2 mãos. Suas mãos que haviam cavado a terra, lavado roupas, cuidado de filhos doentes. Estava pesado com possibilidades. Por que está fazendo tudo isso por mim, doutor? Eu roubei aquela peça. Não importa o motivo, eu roubei. O professor balançou a cabeça firmemente. A senhora não roubou nada. Encontrou algo que estava perdido e abandonado e usou para salvar a vida de sua filha. Isso não é roubo, é sobrevivência. Quem roubou foi o Dr. Augusto Tavares décadas atrás, profanando túmulos e destruindo contextos arqueológicos por pura vaidade e ganância. A senhora apenas corrigiu parcialmente esse erro histórico, devolvendo tudo à sociedade. Antes de partir na manhã seguinte, o professor fez questão de realizar uma pequena cerimônia informal. Convidou Aparecida e seus filhos, Dona Benedita, que havia subido o morro com dificuldade, mas com determinação, e alguns membros-chave de sua equipe. No local exato onde havia sido o porão secreto, agora completamente vazio e limpo, ele acendeu incenso de ervas nativas e pronunciou palavras que havia aprendido com um ancião de uma aldeia próxima, pedindo perdão aos espíritos pela profanação antiga e agradecendo pela oportunidade de corrigir o erro. Dona Benedita fez suas próprias orações em uma mistura de português e uma língua antiga que poucos ainda conheciam. A Aparecida, segurando as mãos de seus filhos, fechou os olhos e também orou em silêncio, pedindo perdão por ter tocado no que não deveria, agradecendo pela vida de Laura, rogando por proteção e por um futuro mais tranquilo. Quando abriu os olhos, o sol da tarde filtrava através das árvores ao redor, criando padrões dourados no chão. E pela primeira vez desde que havia chegado àquele lugar amaldiçoado, Aparecida sentiu genuinamente que poderia haver esperança. 3 meses depois, Aparecida e seus filhos estavam instalados numa casa pequena, mas sólida, nos arredores de uma cidade maior, com paredes de verdade, telhado que não vazava e chão de cimento liso. Pedro estava matriculado numa escola pública decente, onde estava se recuperando rapidamente do atraso educacional. Laura brincava no quintal minúsculo, mas seguro, completamente saudável e cheia de vida. Aparecida havia começado a trabalhar numa lavanderia cooperativa, ganhando um salário modesto, mas digno e regular. 3 vezes por semana, frequentava aulas noturnas de alfabetização,
lutando com as letras que dançavam na página, mas determinada a dominá-las. A antiga Casa dos Tavares, agora oficialmente designada como Sítio Arqueológico Vila das Pedras, havia sido cercada e transformada num pequeno museu de campo. Grupos escolares visitavam regularmente, aprendendo sobre os povos indígenas da região e sobre a importância de preservar o patrimônio cultural. Uma placa discreta na entrada mencionava Descoberto com a colaboração de Aparecida Silva, 1958. Não era muito, mas era um reconhecimento, uma pequena parte da história que levaria seu nome para as futuras gerações. Aparecida nunca mais voltou àquele lugar, não por medo ou superstição, mas simplesmente porque aquele capítulo de sua vida havia se fechado definitivamente. As pesadelas com máscaras de jade e espíritos chorando gradualmente desapareceram. A culpa que carregava por ter violado algo sagrado foi lentamente substituída pela compreensão de que havia, em última análise, ajudado a corrigir uma injustiça antiga. Um ano depois da descoberta, numa tarde comum de sábado, Aparecida recebeu uma visita inesperada. Era o professor Fernando, acompanhado de uma mulher idosa de traços indígenas marcantes, cabelos brancos longos e um olhar profundo que parecia atravessar as pessoas. Dona Aparecida gostaria de apresentar Dona Jurema, disse o professor respeitosamente. Ela é pajé da aldeia Tupi-Guarani do Vale do Jequitinhonha, descendente direta do povo cujos artefatos foram roubados por Dr. Augusto Tavares. Sentiu seu coração acelerar, um lampejo de medo antigo voltando. Seria uma acusação? Uma condenação? Dona Jurema se aproximou lentamente e, para a surpresa de Aparecida, tomou suas mãos entre as suas, que eram surpreendentemente fortes e quentes. Vim aqui para agradecer, disse a anciã com voz suave, mas carregada de emoção. Vim agradecer por devolver os antepassados para nós. Durante décadas, nossos pajés sentiam que algo estava errado, que pedaços da nossa história e da nossa alma estavam perdidos, aprisionados em escuridão. Você, sem saber, sem entender, quebrou a prisão, libertou o que estava preso. Aparecida sentiu lágrimas queimar em seus olhos. Mas eu só fiz porque estava desesperada. Vendi uma peça por dinheiro para salvar minha filha. Não foi por nobreza ou bondade. A pajé sorriu com imensa gentileza. E você acha que os ancestrais não entendem o amor de uma mãe? Você acha que eles, que também foram mães, pais, avós, não reconhecem o que você fez? Você não profanou nada. Quem profana são aqueles que tomam por ganância, por vaidade, por orgulho. Você tocou por necessidade e depois devolveu tudo quando podia ter guardado, ter vendido mais. Isso exige coragem e integridade. Ela apertou as mãos de Aparecida com mais força. A terra não esquece, isso é verdade, mas a terra também não condena quem age com coração limpo. Você e seus filhos estão livres de qualquer peso espiritual. Vim pessoalmente trazer essa mensagem de paz. Naquela noite, depois que as visitas partiram, Aparecida sentou-se na varanda pequena de sua casa e observou seus filhos brincando sob a luz suave do poste da rua. Pedro ria alto enquanto fingia ser um avião, com Laura correndo atrás dele tentando pegá-lo. Eram sons de infância normal, de alegria despreocupada, sons que ela havia temido nunca ouvir novamente naqueles dias escuros na casa abandonada. Pensou em tudo o que havia acontecido, na jornada impossível que havia percorrido. De uma viúva desesperada dormindo em ruínas assombradas, ameaçada por homens violentos e assombrada por culpa, havia se transformado em uma mulher com um lar próprio, com filhos seguros e saudáveis, com um futuro pela frente. A história de sua vida nunca seria fácil, ainda havia obstáculos pela frente, mas pelo menos agora havia possibilidades reais. A maldição da Casa dos Tavares, percebeu finalmente, nunca havia sido sobrenatural. Era a maldição muito humana da ganância, do desrespeito, da violência disfarçada de erudição. E a quebra dessa maldição também não veio de magia ou rituais elaborados,
mas sim da decisão simples e profundamente humana de fazer a coisa certa, mesmo quando custava caro, de escolher a vida de sua filha sobre o medo, de escolher devolver o que não lhe pertencia sobre a tentação de enriquecer, de escolher a verdade sobre o silêncio conveniente. Olhou para o céu estrelado acima da pequena cidade. Em algum lugar distante, numa aldeia que nunca visitaria, os artefatos que havia encontrado estavam sendo preparados para retornar cerimonialmente ao povo a quem sempre pertenceram. Em algum lugar, a alma inquieta de Dona Helena talvez finalmente descansava, livre da prisão dos segredos e da ganância de seu marido. E aqui, neste pedaço pequeno, mas real de chão firme, ela e seus filhos estavam finalmente, verdadeiramente seguros e livres. E assim termina essa jornada extraordinária de coragem, desespero, descoberta e redenção. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, eu ficaria muito feliz se você se inscrevesse aqui no canal. Histórias assim nos lembram que mesmo nas situações mais desesperadoras, ainda existe dignidade, escolhas e a possibilidade de fazer o certo. Gostaria muito de saber, você já precisou tomar uma decisão extremamente difícil para proteger quem você ama? Já esteve numa situação onde teve que escolher entre a sobrevivência imediata e princípios importantes? Compartilhe sua história aqui nos comentários. Este espaço é nosso, uma comunidade onde podemos aprender uns com os outros, onde cada história de luta e superação merece ser ouvida e respeitada. O que você aprendeu com a jornada de Aparecida? Deixe sua reflexão aqui embaixo e vamos construir juntos esse espaço de acolhimento e aprendizado mútuo. Até a próxima história.